Olá pessoal, meu nome é Eliel, sou técnico de informática há quase 10 anos. Essa é a nossa primeira aula. Dessa aula em diante eu vou passar diversos bizus para vocês poderem aí consertar qualquer bronca aí no seu microprocessador. Nós vamos ver essa primeira aula só alguns componentes, o nome de alguns componentes da placa. No decorrer do tempo nós vamos ver diversas placas, mas como a gente vai ver só o nome dos componentes, nós vamos só analisar aqui uma placa DDR Dual DDR2800 no começo da nossa aula. Como vocês podem ver aqui, nós temos o socket, e o socket é onde é o encaixe das peças. Nós temos o socket AM2 e aqui nós temos a CPU, que é a unidade central de processamento, que é o processador. Muita gente comete a gafe de dizer que o gabinete é a CPU. Não, o gabinete nada mais é do que uma caixa metálica para a proteção da motherboard, que é a placa-mãe. Então, desde já, não cometam esse erro mais. Aqui nós temos o socket da memória. Mais na frente nós vamos saber diferenciar uma placa DDR1, DDR2 e DDR3, só de olhar para esse encaixe aqui. Como vocês podem ver, a placa DDR2, o socket é mais centralizado. Nós vamos analisar cada uma placa, vocês vão aprender a diferença. Aqui é o encaixe IDE, o socket IDE para os cabos flat, que é o encaixe dos cabos flat do HD, que é o disco rígido, e nós aqui para o gravador de CD e DVD. Aqui nós temos a entrada de 5 volts da fonte de alimentação, que é o encaixe. Aqui nós temos a bateria CMOS, que é para manter as informações sempre atualizadas. E aqui nós temos o BIP de alerta da placa-mãe. Mais na frente nós vamos estudar só sobre os BIP, para vocês identificar os defeitos através do BIP da placa. Aqui nós temos a entrada do cabo SATA, que é o cabo SATA da placa. Do lado dele nós temos a BIOS, que também é de informação. Nós vamos estudar mais sobre elas mais na frente, sobre a BIOS. Aqui é uma BIOS socketeada. Nós temos aqui o socket da BIOS. É muito mais fácil você trabalhar com a BIOS socketeada do que uma BIOS soldada. Nós temos aqui os sockets adicionais, que é para você acrescentar uma placa de fax mode e uma placa de som, para deixar o seu PC, a sua placa mais turbinada. Isso aqui são as placas adicionais. Aqui do lado, como vocês podem ver, essa vermelha é a placa PCI Express, ou seja, é o socket, aliás, PCI Express, que é para você colocar a placa de vídeo, para melhorar a resolução da máquina. Para quem gosta de jogo, geralmente todos querem uma placa PCI Express, né, para poder rodar os seus jogos. Nós temos ali, ó, lá em cima, nós temos aqui o chip de som, que é o drive de som da placa, e logo aqui nós temos o drive de rede da placa mãe. Aqui embaixo dessa peça aqui, embaixo dessa peça nós temos que aqui é o dissipador de calor. Embaixo desse dissipador de calor nós temos a BGA norte ou a ponte norte. E aqui nós temos a BGA sul ou a ponte sul. Quando uma placa só tem uma BGA, nós chamamos ela de chipset. Bem, cada uma delas, lógico que controlam cada parte da placa mãe. A BGA norte vai controlar a memória, vai controlar o processador, vai controlar o chip I/O, que é o chip ITE, controlar todo o circuito da memória. E a BGA sul vai controlar as placas adicionais, a placa de vídeo, vai controlar a BIOS. Nós vamos estudar mais detalhadamente daqui para frente. Nós temos a entrada aqui do cabo 12 volts da placa, que é o cabo 12 volts. Aqui nós temos os resistores, que faz parte do circuito do processador. Cada um deles tem a sua voltagem determinada. Nós vamos estudar mais detalhadamente. Aqui nós temos os capacitores, que é para reter a energia, né? Bem, pessoal, uma dica que eu sempre vou dar a vocês, que
cada componente da placa tem seu circuito determinado. Ou seja, cada circuito, cada componente desse aqui é só, por exemplo, aqui nós temos o circuito do processador. Então, se um problema está mostrando que é a memória, então você não tem nada que mexer aqui em cima. Muito técnico, infelizmente, comete isso. Aí está arrancando todos os resistores, tudo. Não. Cada componente tem seu circuito independente. O processador, o circuito do processador é do processador. Se o defeito está apresentando no processador, então você só vai mexer aqui. Se for na memória, você só vai mexer aqui no circuito da memória. Nós vamos então estudar mais detalhadamente. Então vamos aqui, ver aqui atrás, né? Aqui nós vamos ver a entrada analógica do teclado e mouse. A entrada analógica do teclado e mouse, da impressora, do monitor. Aqui o USB, a USB, aqui a rede, né, da internet, e aqui o encaixe do som. Bem, então é isso aí, pessoal. Tem uma lógica que vocês notaram que tem muito mais componentes, mas nós só analisamos os maiores para devagarzinho nós estudarmos os menores, e daí então nós vamos ver cada um desses aí para não misturar muito. Vamos ver primeiro esses componentes e suas funções. Cada um tem sua função. Vamos estudar. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. O nome é Eliel Rogério é meu nome. E eu espero que vocês tenham aprendido, estudem, porque é bom.